bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo, da nossa meditação na Palavra de Deus. Nós vamos continuar estudando, olhando para o livro de Efésios. Nós estamos indo para o nosso terceiro encontro, Vimos no primeiro encontro a introdução desse livro e na semana passada um trecho onde Paulo faz uma oração. Considero esse trecho inteiro, uma oração onde primeiro ele bendiz a Deus e nos conta aí os propósitos de Deus. E depois, quando ele faz uma oração em favor aos Efésios. E hoje, então, nós vamos entrar pelo capítulo 2. Nosso objetivo é tentar passar pelos trechos que se compreendem entre o versículo 1 e o versículo 10. Inclusive, esse trecho aqui na minha Bíblia, ele tem a NVI, ele tem como título A Nova Vida em Cristo. E fazendo até um estudo a respeito dessa passagem, eu vi um sermão do Hernandes Dias Lopes, que ele intitula, ele faz um sermão então sobre essa passagem, e ele intitula o texto da seguinte forma, ele dá um título para o sermão de Da Sepultura para o Trono de Deus. E realmente é isso, a nova vida nada mais é do que isso, a gente sair de um estado de morte para um estado de vida, sair da escravidão para passar a governar junto com Cristo. Isso é maravilhoso. Então eu espero que o Espírito nos dirija hoje para que nós possamos aprender aquilo que Ele tem a nos ensinar e principalmente que isso gere, como eu tenho dito, transformação no nosso coração e possa produzir ações práticas com isso. Então eu gostaria de iniciar esse momento orando e depois então a gente parte para o estudo. Papai, obrigado por mais uma semana, o Senhor estar conosco, o Senhor nos dirigir, o Senhor nos abençoar para estar aqui, o Senhor nos incentivar, nos fazer ouvir a sua palavra. Nós somos gratos porque isso são bênçãos que o Senhor nos dá, é o dom que o Senhor nos dá para obedecer aquilo que o Senhor nos tem dito, nos tem alcançado. Tudo isso vem do Senhor, por isso a nossa gratidão, e a gente nunca deve se cansar. Pedimos inclusive para o Senhor que a gente nunca se canse de dar graças para o Senhor, porque as suas obras são infinitas, são maravilhosas, são sublimes, são majestosas, e a gente precisa sempre ver isso na nossa mente. Nós vimos no encontro passado como às vezes a gente precisa de uma iluminação, de uma revelação, de que os olhos do nosso coração possam ver tudo isso. Então é o nosso desejo e nós pedimos ardentemente por isso. Também que o seu Santo Espírito nos dirija nesse momento, para que a sua palavra realmente seja entendida, para que a gente possa guardá-la em nossos corações e principalmente trazer transformação na nossa vida. Que cada passo que nós possamos dar, a semelhança com Cristo seja cada vez mais evidente nas nossas ações, para as pessoas, que isso gere impacto nelas também, para que o seu reino, o seu evangelho seja proclamado. E que tudo isso seja feito somente para a Tua glória. Por favor, nos dê um coração humilde, um coração submisso, um coração entregue ao Senhor. Que o Seu Santo Espírito tenha liberdade nesse momento, fale por meio de mim aqui, também fale ao coração daqueles que vão ouvir essa mensagem, para que a gente saia nessa direção engrandecido no Senhor. Nós consagramos, nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, eu queria começar com vocês lendo a passagem que se encontra então do versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 2, e que nos diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, queridos, essa passagem ela é tão forte que ela mostra a nossa história, de onde estávamos, o que aconteceu conosco e o que passa a vigorar em nossa vida. Eu gosto demais de olhar para essa passagem e meditar na minha história de conversão. E creio que todos nós, da mesma forma, é a nossa história. Quem nós éramos, o que Deus faz por nós e para que Ele faz isso por nós. Inclusive, eu comentei com vocês, né, desse sermão do Hernandes Dias Lopes. Ele faz uma proposta no sermão dele de dividir, eu não vou fazer da mesma forma, mas eu achei bem interessante, acho que vale citar. Aliás, se vocês tiverem oportunidade, assistam. O Hernandes dispensa qualquer comentário. Fantásticos. Os estudos que ele faz são fantásticos. Eu gosto demais de ouvir todos os estudos dele. Ele tem uma série inteira sobre Efésios, então vale a pena. O Nicodemos tem também, vale a pena também. São pessoas maravilhosas aí falando, né, por meio do Espírito para nós. Mas ele divide então em 4 sessões. Ele diz que são 4 obras que são realizadas aqui. Ele fala que do versículo 1 ao versículo 3 a gente percebe aqui as obras do pecado na nossa vida, executadas por meio do espírito da desobediência que atua nos homens sem Cristo hoje. Então, as obras do pecado. Do versículo 4 ao versículo 7, as obras que Deus fez em nosso favor, por nós, né? Então, dando para a gente algo que nós não éramos merecedores. Tudo isso conforme o seu bom propósito. Inclusive, complementando o que a gente viu a semana passada. Dos versículos 8 e 9, as obras que Deus fez em nós. Então, ele nos dá esse presente. E o que é esse presente? O que isso impacta? O que isso faz conosco? Né? E no versículo 10, para que isso? As obras que agora nós praticamos, que na verdade foram estabelecidas e preparadas por Deus de antemão, ou seja, em um momento passado. Então ele separa essa apresentação, esse trecho aqui, nessas 4 partes, e é muito interessante. E realmente vai estar muito linkado a isso. Mas antes até da gente entrar nessa passagem do capítulo 2, eu queria só fazer um breve resumo do que a gente viu até agora. Até já falei no início, né, que nós vimos na primeira aula a introdução do capítulo 1, capítulo 2, onde Paulo então indica que é o escritor, ele indica para quem que ele está escrevendo, né? Uma coisa importante, eu não lembro se eu citei lá na primeira aula, a gente fala que a carta foi escrita para os Efésios, mas também tem aí, pelos escritos que foram achados anteriormente, uma possibilidade de ser uma carta para circular em toda a região, ali em todas as igrejas da região da Ásia, né? Muitos escritos antigos foram encontrados com o trecho onde ele fala, né, aos Efésios, ele tá em branco, que é como se fosse para o escriba ali escrever o nome para onde ele mandaria a carta. Mas de qualquer maneira é para aquela região, né, que inclusive é uma região que, quando a gente vê o livro de Atos, Paulo ele se estabelece em Éfeso e por meio de Éfeso e do tempo que ele fica em Éfeso, ele abençoa todas as igrejas ali da região da Ásia Menor. Lembrando que Éfeso então está na região da Ásia Menor, uma região que hoje é a Turquia, né? Então quer dizer, um pouco para cima de Israel. Se a gente olhar no mapa, a gente vai ver Israel naquela região ali do Oriente Médio, subindo para cima, então onde é a Turquia hoje. Então todas as igrejas ali da região eram abençoadas por esse ministério que Paulo tinha em Éfeso. Então é possível mesmo que ele tenha escrito para todas as igrejas, para todos aqueles irmãos ali que ele tinha ajudado a crescer na fé. Era uma igreja que ela tinha, né, pessoas judias, até porque a gente vê que quando Paulo chega em Éfeso ele vai primeiro às sinagogas, mas principalmente gentios, ou seja, não judeus,
povos de outras nações e principalmente povos pagãos, povos que viviam sobre cultura, essa cultura paganista de vários deuses, muito influenciados pela cultura grega, né, dos vários deuses. Então, um povo judio, gentil, desculpa. Né? Então, nós vimos isso na primeira aula, falamos aí de Paulo defender o seu apostolado. E aí entramos na semana passada, na segunda parte, então, do capítulo 1, onde a gente percebe, onde eu até falei lá, que eu penso ali numa grande oração de Paulo, né, começando a carta, uma oração que começa em Paulo bem dizer a Deus, por toda a obra que Deus faz, e ele enfatiza essa obra. Inclusive nós percebemos que é uma obra por meio do Pai, do Filho, do Espírito Santo, convergindo em Cristo, que é algo maravilhoso. Então quer dizer, ele bendiz a Deus por esse plano maravilhoso de Deus, conforme o seu bom propósito, de convergir em Cristo todas as coisas, nos trazendo bênçãos espirituais. E aí começa ali a listar as várias bênçãos espirituais. Isso nós estamos falando então do versículo 3 ao 14, né? Então ele fala lá, por exemplo, que fomos escolhidos em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. Ou seja, nós não somos santos e irrepreensíveis por nós mesmos, mas sim porque fomos escolhidos e é o próprio Deus que nos garante isso, né? Que nós fomos adotados como filhos, agora temos um pai, somos filhos, mas de forma adotiva é em Cristo. Temos a redenção dos nossos pecados, ou seja, nós que éramos mortos porque somos pecadores e transgressores, ou éramos pecadores e transgressores, agora temos vida, porque o sangue de Cristo nos traz redenção, outra bênção espiritual maravilhosa. Temos revelação dos mistérios de Deus conforme a sua vontade, e esse mistério de convergir em Cristo todas as coisas, ou seja, o próprio Deus nos abençoa, nos dando revelação sobre os seus mistérios. Ele nos sela com o Espírito Santo, ou seja, o Espírito da promessa, o Espírito que nos dá a garantia das heranças eternas que teremos. Então, mais bênçãos espirituais assim que nos alcançam. Então, a gente percebe ali naquela passagem do versículo 13 ao versículo 14, quantas bênçãos espirituais nós temos. E aqui, mais uma vez, eu friso a importância de a gente reconhecer isso. E Paulo vai depois na segunda passagem, que vai do 15 ao 23, orar pelos Efésios e dizer também sobre isso, que isso realmente seja revelado ao nosso coração. Mas aí então da passagem do 15 ao 23, nós vemos agora uma oração, se no primeiro trecho ele bendiz a Deus por tudo isso, no segundo trecho ele entra numa oração, então, dando graças, primeiro ponto que ele pede, né, em favor dos Efésios, dando graças a Deus pela vida deles, porque Paulo estava ouvindo do amor que ele tinha para com os outros santos, ou seja, e aí a gente até lembrou, né, de quando João escreve lá em Apocalipse, né, que ele fala que a igreja de Éfeso tinha vivido um primeiro amor, então aqui provavelmente era essa hora, era uma igreja vibrante, uma igreja de amor, uma igreja que abençoava os seus irmãos, e Paulo dá graças a Deus por isso, mostrando mais uma vez que isso é graça que vem de Deus, não é porque a igreja de Éfeso era boa por forma natural, mas ela estava fazendo tudo por meio da ação de Deus na vida dele, que tinha escolhido a eles para que eles fossem santos e irrepreensíveis, né? Deus pede, Paulo também na sua oração ali pede para que Deus desse para eles um espírito de sabedoria e de revelação nesse pleno conhecimento de Deus. Isso que eu tenho dito, né? A gente negligencia demais as bênçãos que Deus nos dá. Infelizmente, conforme a gente põe os olhos nas coisas desse mundo, a gente percebe só o que está visível. E até às vezes no que é visível a gente é injusto. Isso que é o mais gritante, é o mais triste de se observar. Às vezes a gente tem uma boa casa, comida, carro, tudo, e está lá reclamando. Poxa vida, podia ter mais. E nem essas bênçãos materiais a gente consegue, às vezes, dar graças a Deus por tudo que Ele nos tem dado. Quiçá das espirituais, que aí a gente não tem nem noção, Então, se Deus não trazer sabedoria, um espírito que nos dê sabedoria e revelação para que a gente perceba todas essas bênçãos, tudo que Ele tem feito por nós, a gente não consegue perceber, né?
E aí ele inclusive fala, né, que ele deseja, ele ora para que Deus ilumine o coração dos Efésios, e penso que para nós também, com uma esperança, né, que aí trazer esse conhecimento a nível de esperança, mostrando, cara, olha a riqueza de herança que vocês têm. Vocês têm uma riqueza, uma herança gloriosa. Deus está guardando para vocês algo glorioso, uma herança. Então olhem para isso, tenham esperança nisso. Olhem o poder, a grandeza do poder que hoje habita em vocês. Esse poder que habita em vocês, por meio do Espírito Santo, é o poder que ressuscitou a Cristo e colocou ele sobre tudo e sobre todo nas regiões celestiais, assentados do lado do Pai. É o mesmo. Mateus 28 fala, Jesus fala, toda autoridade me foi dada. Esse é o poder, toda autoridade. Jesus recebeu a autoridade. E essa autoridade hoje está conosco. Porque esse mesmo poder hoje é um poder que está à nossa disposição. E aí ele termina para que a gente tenha esse entendimento e essa esperança que, sendo isso, Cristo é o cabeça. Nós, como igreja, o corpo e o Espírito nos impulsionando, nos dirigindo, nos dando vida, compondo então agora a morada de Deus. Cristo cabeça, igreja corpo, Espírito da vida. E nós hoje temos a esperança que vivemos hoje, então somos a morada de Deus. Cada um de nós como pedras vivas, proclamando a sua verdade, a sua vontade, crescendo naturalmente, porque nós ainda somos meninos na fé. E gente, não percam a mente que nós seremos, eu pelo menos tenho isso para mim, vou levar isso para minha vida inteira, somos meninos na fé. E por que eu digo isso? Porque cada vez, cada linha que a gente lê na Bíblia, é impressionante você não sair, puxa vida, é mesmo, eu nem tinha percebido isso. São tantas revelações, são tantas coisas. Se a gente pudesse fazer uma figura de linguagem aqui para isso, em relação à sabedoria, eu tenho uma vida de 70 anos, se eu fosse pensar em sabedoria. Eu não vou conseguir morrer, quando eu morrer eu não vou chegar nem como se eu tivesse 1 ano de sabedoria. Tamanha é a discrepância. Primeiro porque a sabedoria de Deus é infinita, então eu estou dando coisas mensuráveis aqui para a gente ter noção. Mas nem noção dá para a gente ter, porque a vida eterna vai ser conhecer a Deus. O que ele está dizendo com isso? Cada dia nós vamos aprender mais de Deus. Eternamente nós estamos falando de 70 anos, quando a gente vive aqui, não, nós estamos falando eternamente, 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, 1 milhão de anos. Nós vamos viver 1 milhão de anos. Eu estou também dando uma ordem de tempo. Essa questão de tempo, ela é bem também discutível, né, de como é o tempo na eternidade, mas só para a gente ter uma noção de grandeza. Se a gente viver 1 bilhão de anos na eternidade, é 1 bilhão de anos aprendendo sobre Deus, mostrando que a vida eterna, ao ser conhecer a Deus, mostra o tamanho da sua sabedoria. E a gente precisa ter a nossa esperança renovada sobre isso, e Paulo pediu então também para isso. Então ele faz essa introdução, essa oração, e aí ele vem no segundo 2 para enfatizar ainda mais. Sabe por que eu bendisse a Deus? Eu penso que Paulo está falando para eles, né? Sabe por que eu bendisse a Deus? Por todas as bênçãos espirituais que ele deu para nós? Por causa disso. Aí ele começa aqui na parte 2. E começa já mostrando então quem nós somos. Versículos de 1 a 3. Vocês eram pecadores. Vocês eram mortos. Vocês viviam sobre a orientação desse mundo, sobre o príncipe e o poder do ar, Satanás, o espírito da desobediência, que continua inclusive agindo na vida daqueles que ainda não têm Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então no versículo 1 nós vemos isso, né? Estávamos nós, os efésios na época, mas nós, e gente, nós, é todo mundo. Não tem ninguém que não estava nesse estágio. Todos nós éramos mortos. Por quê? Por causa dos nossos pecados e das nossas transgressões. Uma coisa legal para a gente lembrar aqui, penso que a gente vai ter 4 estados, né? Que a gente vai poder viver sempre, que a gente vai viver necessariamente. Nós vamos passar por esses 4 estágios.
vivo morto, quer dizer, vivo para esse mundo, mas morto espiritualmente, que é o que essa passagem nos fala. Vivo para esse mundo de pecado, mas vivo agora também espiritualmente, e nesse período aqui a gente ainda vai ter esse contraste, né? Às vezes a lei do pecado ainda nos afligindo um pouco, mas o espírito já guerreando com essa lei que ainda resta em nós. Mas é um estado vivo. Morto, morreu para esse corpo, morreu para esse mundo, mas também morreu eternamente. E só um detalhe, o morrer eternamente não é que vai fechar o olho e nunca mais vai viver. O morto eternamente é você viver eternamente em total sofrimento, angústia, afastamento total de Deus, sem graça de Deus. É viver tenebrosamente falando, talvez seja a melhor palavra. Morto e morto-vivo. Morto para esse mundo pecado, para esse pecado, para essa escravidão do pecado que habita em nós plenamente, e vivos eternamente. Então são esses quatro. E nesse estado aqui, primeiro ele falava, vocês eram mortos. A gente podia até ser vivo, como pessoa, vivendo aqui nesse mundo, mas mortos espiritualmente. Não faziam parte do povo de Deus. Não viviam na comunidade dos santos, dos justos. Isso era o nosso costume, a gente costumava viver assim. Costumava viver assim por quê? Porque nós éramos guiados por alguém. Nós éramos, o versículo 2 é de uma profundidade, gente, que é de assustar. Olha só, versículo 2, nos quais costumávamos viver, quando seguíamos a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem sobre a desobediência. Eu vou entrar num assunto extremamente polêmico agora, mas vou dar minha opinião, né? Sei que isso pode gerar comentários, confusão, mas vou dar minha opinião. Se não me engano, agora não lembro se foi Agostinho, se foi Martinho Lutero, eu vou tentar lembrar, depois eu falo para vocês, mas algum deles falou, né? Ou você está na coleira de Satanás, ou você está na coleira de Deus. Não tem como. Honestamente, gente, na minha opinião, tá? Sei que vai dar confusão, mas na minha opinião, não existe livre-arbítrio. Ou quem arbitra a sua vida é Satanás, ou quem arbitra a sua vida é Deus. Ou quem arbitra a sua vida é o espírito da desobediência, que nós estamos vendo aqui, não sou eu que estou falando, está escrito aqui, ou o Espírito Santo. Em quem temos colocado a direção da nossa vida? A esse Espírito ou ao Espírito Santo? Quem nunca conheceu a Cristo e quem não tem a redenção dos pecados, vive por essa direção. Ele não consegue. Ele segue as ordens desse mundo. Ele é guiado pelo príncipe do poder do ar, que é o espírito da desobediência. Ele vai desobedecer. Isso é tão gritante, eu falei desses 4 estágios para a gente ter isso em mente, porque nós hoje que somos salvos em Cristo, recebemos Ele como nosso Senhor e nosso Salvador, já sofremos ainda resquícios disso. Como Jesus não pode consumar sua obra plenamente, que Ele só vai poder, o dia que Ele fizer isso, Ele vai ter que ter todos os seus escolhidos completos, Ele ainda não faz então nos purificando plenamente. Um dia Ele vai, um dia esse Espírito aqui não vai ter influência nenhuma na gente. Mas hoje ainda, infelizmente, tem. Nós temos o poder do Espírito Santo agindo em nós, e quanto mais vazão a gente dá a esse poder, quanto mais comunhão nós temos, e Paulo vai falar isso aqui em Efésios, quanto mais a gente vive pelo Espírito Santo, menos esse espírito da desobediência tem ação em nós. Mas a gente ainda tem influência dele, a gente consegue perceber isso na nossa vida. Se a gente parar para meditar todo dia à noite, a gente vai ver que a gente não seguiu plenamente nos passos de Cristo. Teve momentos que a gente caiu, dias de maior intensidade, outros dias de menor intensidade, mas ainda tem essa influência. Agora, quem não tem Cristo é 100% essa influência. E só não é revelada 100% essa influência porque Deus ainda dá um pouco de graça para cada ser humano. E Deus dá um pouco de graça para cada ser humano ainda, porque senão o mundo tinha acabado.
Porque se Deus não desse graça, se Deus não limitasse o poder o poder da atuação desse espírito de desobediência, Deus ainda põe limites, né, pela sua graça, o mundo tinha acabado. Mas chama a atenção da gente. Não tem como. E por que eu tenho e por que eu trouxe esse assunto, mesmo sabendo que ele é polêmico? Porque eu acho que aqui tem um ponto importantíssimo para a gente guiar as nossas vidas. A necessidade de todo santo dia a gente orar e a gente vigiar para estarmos em comunhão com o Espírito, estarmos em comunhão com o Pai, estarmos em comunhão com Cristo. Porque senão esse espírito de desobediência vai vir agir na nossa vida. Então, só por isso. Porque se a gente acha que tem livre-arbítrio, qual que é a minha dificuldade? Eu brigo muito com as pessoas, brigo no bom sentido, não de discussão. Eu gosto de falar com as pessoas que têm livre-arbítrio, cuidado, cara, porque se você acha que você é livre para você tomar suas decisões, a chance de você ter esse espírito agindo em você é grande, porque você não vai ser submisso. Então nós temos que tomar cuidado. Eu penso muito, eu estava falando isso com a minha filha ontem, né? Às vezes a gente tem na oração, por exemplo, algo que eu tenho que parar, ajoelhar, ou ir para um lugar secreto, ou ir falar com o irmão para orar. Não, a nossa vida tem que ser uma vida de estado de oração, de vigilância, de vigiar. O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo, eu estou numa reunião, veio algo que pode me desviar ali, né? Alguma pessoa me confrontando, ou alguém fazendo algo errado, e a gente às vezes não vai deixar o nosso arbítrio estar livre para tomar as decisões, a gente faz besteira, porque não é livre. Esse espírito da desobediência vai agir, ou seja, alguém fala agressivo comigo, eu vou devolver a agressividade, porque é o costume desse mundo. É assim que ele está falando aqui, é o nosso costume, era o nosso costume. A gente era guiado por esse príncipe de retrucar, de brigar, de trazer discórdia, né? E eu falei de estado de oração e de vigilância, porque naquele momento a gente não precisa fechar o olho, o cara me agride e fala, me dá 10 minutos que eu vou orar aqui, daqui a pouco eu volto. Não, é na hora, Senhor, me capacita, Espírito Santo, por favor, me direciona. É a gente ter esse estado de submissão. Isso é muito difícil, tá? Eu vou falar para vocês, eu já comentei em outros vídeos, eu tenho brigado para isso, para que às vezes na hora das reuniões, a minha vida, até por eu ter muitas reuniões, muito contato com pessoas, e é muito estressante nesse sentido, porque a gente vive com pessoas, a maioria delas não são crentes e são guiadas por esses costumes, né? Então pessoas te agredindo, pessoas fazendo o que é errado, e naquele momento você não pode dar uma resposta do mesmo jeito, você não pode sucumbir à pressão, e muitas vezes não dá, esse maldito príncipe aqui atua em nós, né? Mas Deus graciosamente tem trabalhado meu coração. Cara, você errou, mas vamos lá, amanhã é um novo dia, vamos tentar de novo. Não esquece, alguém te agrediu, ora rapidamente, que nem Neemias, por exemplo, olhou na frente do rei da Pérsia. Senhor, é o Senhor, Espírito Santo, por favor, colocar a nossa escolha, o nosso arbítrio ao Espírito. Eu não tenho, é reconhecer, eu não quero ter arbítrio. Eu não quero ser livre, pelo contrário, e Paulo vai falar muito nas cartas, eu quero ser escravo de Cristo, porque a escravidão de Cristo é maravilhosa. A gente, infelizmente, Satanás distorceu no mundo e pelo mundo que escravidão é ruim. Quando a gente vê Paulo falando, eu sou escravo de Cristo, nossa, Paulo era escravo de Cristo, mas Cristo escraviza alguém, o escravo de Cristo é amigo dele. É uma escravidão. Todo o conceito de reino de Deus, e vai valer isso para a verdade de Cristo, é de ponta cabeça, né? É o inverso. Então, se o mundo fala que você devolve o mal com o mal, no reino de Deus você devolve o mal com o bem. Se seu inimigo te dá um tapa na cara, a cultura do reino é dar a outra face. Anda uma milha, anda duas, dá a capa. Mesma coisa aqui. Seja escravo, mas não é um escravo é um escravo de alguém que cuida. É de um pai, é de um noivo, é de um espírito que capacita com poder. Então, que a gente não tenha e a gente possa reconhecer o poder dessa ordem deste mundo, desse espírito da desobediência. Temos que tomar cuidado com isso. Continuando no versículo 3, a gente vai perceber então que todos aqueles que andam sem Cristo vivem sob a influência desse espírito da desobediência. Para fazer o quê?
Olha que coisa, gente. A gente acha, mas esse espírito da desobediência só age para coisa má. Não, para satisfazer as vontades da nossa carne, seguindo os desejos, os nossos desejos e pensamentos. Ou seja, para satisfazer aquilo que é mal. E quando a gente fala, e eu penso aqui, quando ele está falando desses desejos aqui e pensamentos, e aí nós vamos ter a noção da influência desse espírito aqui de desobediência, é que muitas vezes os nossos desejos não condizem com o que é bom para a gente. Um exemplo, quando a gente cobiça algo do outro. Qual que é o meu desejo? Ter aquilo que o cara tem. De duas uma. Ou eu vou lá sacanear o cara para ter aquilo, ou então vou entrar em dívida, ou agir errado para ter dinheiro para comprar aquilo. Isso é bom para mim? Então, olha o espírito da desobediência trazendo outra coisa. Aquilo eu falei do caso da briga, né? O que esse espírito, qual que é o meu desejo quando alguém me dá um tapa na cara? É ir lá e brigar com o cara. Quando alguém me ofende, é ofender o cara. Esse é o meu desejo. E esse espírito vai para agir assim. Então, essa é importante. E aí, uma coisa que eu acho que vale a pena, e o que eu falo até da gente viver isso, é quem vive em Cristo, tá? Nós que, quando vivíamos em Cristo, vivíamos claramente uma vida assim, totalmente direcionada por esse Espírito. Hoje, que somos em Cristo, ainda temos resquício desse Espírito agindo em nós, mas um dia seremos plenamente restaurados e não teremos mais a influência dele. E Paulo está chamando essa atenção. Você vê como vocês eram? E aqui eu vou ampliar um pouquinho. Você vê como ainda tem um pouquinho disso em vocês? Por que isso? Para vocês entenderem o tamanho da obra de Deus na vida de vocês. Então essa primeira passagem ele mostra isso, essa influência do pecado, né, na vida daqueles que vivem pelo pecado, que vivem achando que podem escolher o que querem, que podem desejar o que querem. Né? Eu não canso de falar de Salomão também, né? Eu tive a oportunidade de fazer lá posts sobre Provérbios, sobre Eclesiastes, sobre Cantares. Gente, Salomão teve tudo. Já, Salomão em Eclesiastes uma hora fala, cara, eu não pus limite no que eu desejava, no que os meus olhos viam. Tudo que meu coração desejou, eu fui atrás. O cara, se a gente olha para o relato bíblico, teve 1000 mulheres, foi o cara mais rico da época dele, dominava todas as ciências, ou seja, era uma pessoa extremamente sábia. Não pôs limite aos seus olhos. Tudo que o coração dele desejou, ele fez. E no final da vida, ele chega com uma simples conclusão. Foi tudo vaidade. Foi tudo correr atrás do vento. É isso. Então, é o que esse espírito da mentira quer fazer com a gente. Fazer a gente correr atrás do vento. Porém, entra a passagem agora do versículo 4 ao versículo 7. E começa com uma palavra linda. Todavia, ou seja, vocês eram assim, 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 assim. Todavia, portanto, porém, mas, né, contrapondo isso, pela rica misericórdia e o grande amor de Deus, versículo 4, recebemos em Cristo vida. Versículo 5. Quando ainda éramos mortos em nossos pecados e transgressões. Pecados direcionados pelo espírito da desobediência. Gente, essa passagem é importante, porque quando a gente vai analisar o versículo 8, e aí às vezes a gente vê aí, principalmente aqueles que não defendem a questão da graça, eles dissociam isso. Todavia, pela rica misericórdia e o grande amor de Deus, vocês receberam, nós recebemos de Cristo vida. Nós não ganhamos vida por algo que a gente possa ter feito, por a gente ser um pouquinho melhor do que os outros. Pelo contrário, quando vocês ganharam essa vida, vocês eram mortos. Olha o que essa passagem está dizendo. Vocês ganharam vida não por qualquer coisa, mas quando vocês eram mortos.
Versículo 6, vocês foram ressuscitados com Cristo. Deus assentou vocês com eles nas regiões celestiais. E aqui vale uma coisa interessante. Entendo que o Hernandes Dias Lopes, quando intitula esse trecho de da sepultura para o trono de Deus, é isso. Mortos, transgressões e pecados, assentados com Cristo nas regiões celestiais. E uma coisa importante para a gente ter em mente aqui, gente, o tempo que ele usa. Fomos ressuscitados. Não é serão. E aí vem vou voltar à questão dos 4 estágios. Logicamente que ele está fazendo aqui uma aplicação as pessoas falam, né, o já, mas ainda não. Ou seja, já fomos ressuscitados. Inclusive, nós, né, que temos essa cultura do batismo feito depois pela imersão, né? A gente crê que naquele momento você morre então para essa vida e nasce em Cristo. É dessa primeira ressurreição figurada, que a partir do momento que a gente renasce em Cristo, somos um novo homem, né? Vestimos uma nova vestidura em Cristo, nós somos colocados para assentar e governar com Ele nas regiões celestiais já. O que quer dizer? Vou lembrar de novo Mateus 28, quando Jesus fala: toda autoridade me foi dada. Já que toda autoridade me foi dada, essa passagem ela não fala, mas ide, portanto, e fazeis discípulos. Ide com o quê? Com o que os discípulos iam fazer? Os apóstolos ou os discipuladores de Cristo iam fazer nos seus discípulos? Como ele ia? Ide, fazei-vos discípulos de todos os povos. Com essa autoridade. Autoridade de quem hoje está sentado à direita do Pai, reinando sobre tudo, sobre todos, sem nenhum poder acima dele. Nenhum poder desse mundo, nem desse espírito de mentira, de desobediência agindo. Cristo tem toda a autoridade e nos dá autoridade a partir do momento que a gente se torna escravo dele. Por isso que eu digo que a escravidão dele, quando nos tornamos amigo dele, passamos a ter a mesma autoridade que ele. Portanto, se a gente toma posse dessa autoridade, passamos agora a ter condições de ir e proclamar com autoridade, não nossa, mas de Cristo, que habita em nós pelo Espírito Santo de Deus, que é um presente que nos foi dado de graça, pela graça e pela grande misericórdia e grande amor de Deus por nós. Sem nada nosso, quando ainda éramos mortos nas nossas transgressões e pecados. Tudo isso pela graça. Tudo isso, conforme o versículo 7 nos diz, para mostrar as incomparáveis riquezas desta graça, por meio da bondade de Deus conosco, por meio de Jesus Cristo. Gente, eu vou chamar a atenção nossa aqui de novo, né? A gente tem falado de convergir em Cristo todas as coisas. Olha como Paulo tem trabalhado até aqui Cristo. Cristo foi o meio que o Pai, o Filho e o Espírito Santo determinaram, ou seja, que Deus determinou para que ele fosse reconhecido. Por isso que é convergir em Cristo todas as coisas. Como é que nós conhecemos a obra do Espírito Santo na nossa vida? Pelas obras que Cristo realizou, uma vez que Cristo estava cheio do Espírito Santo. Então, por meio dessa vida, das obras, dos milagres que Cristo realizou, e esses milagres de todas as espécies, porque não que Cristo não pudesse fazer, porque ele era Deus, mas lembra-se que Cristo, ele quando vem aqui encarnar, ele deixa a glória dele, ele se esvazia, ele deixa a glória para o Pai, ele se esvazia do seu poder, ele não se apega ao fato de ser Deus, pelo contrário, ele se esvazia, Filipenses 2, né? Quem age por meio de Cristo agora? O Espírito Santo. Se Jesus acalmou a tempestade, foi por meio de quem? Do Espírito Santo. Se Jesus andou sobre as águas, foi por meio do Espírito Santo. Se Jesus multiplicou pão e peixe, foi por meio do Espírito Santo.
Essa autoridade do Espírito Santo sobre natureza, sobre saúde, sobre demônios, sobre espíritos malignos, sobre tudo, é autoridade do próprio Deus, que estava em Cristo, que está em Cristo e que está disponível para nós. A autoridade que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez assentar está disponível para nós. Olha o tamanho da bondade de Deus para conosco em Cristo. Eu confesso que eu não tenho entendimento, estou tentando achar palavras aqui para descrever, não dá. Parece que a nossa cabeça vai explodir, né? A impressão que dá é... Por isso que Paulo até orou antes. Eu peço que Deus dê espírito de revelação, de sabedoria para vocês, que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, que é demais. Parece que vai explodir tudo. É demais. Mas, gente, incomparáveis riquezas da graça de Deus. Olha, tem riqueza melhor que essa? Parábola que Jesus conta, né? O homem que achou essa riqueza, ele enterra no campo, vende tudo que tem, compra o campo para ter essa riqueza lá. Essa riqueza não tem, ninguém tem. O cara mais rico do mundo não tem essa riqueza se não for por meio de Cristo. Ele pode chegar lá para os seus bilhões, se não me engano, agora é o Elon Musk, né, que passou lá o Bezos, e ele pode pegar toda a fortuna dele e falar, eu quero essa riqueza. Cristo vai falar, não é essa a forma. Você pode ter ela de graça, você falar comigo e você me reconhecer como Senhor e Salvador da sua vida. Mas não é, né? E mesmo isso, aí entrando agora no versículo 8, pela graça você será salvo. E sabe como é que é essa graça? Por meio da fé. E essa fé é um dom de Deus. Mais uma vez tem uma discussão aqui que se vê, né? Uns falam, o dom de Deus é a graça, né? A fé é nossa. Confesso que não consigo entender. Até vou falar porque, de novo, olhando para toda a passagem, em especial o versículo 5, em especial o versículo 9, o versículo 10, Deus está falando, cara, é tudo meu, é tudo eu que dei para você, não vem nada de você. A obediência que você pode achar que você tem, eu que te preparei lá atrás, lá de antemão, lá atrás. Se você hoje é bonzinho, se você faz algo bom, se você ajuda os pobres, se você faz... eu que te preparei, nós vamos falar sobre isso. Mas aqui no primeiro, vocês são salvos pela graça, não por qualquer obra, por qualquer dinheiro, por nada, é mediante a fé. E essa fé, quem dá para vocês é o Espírito, é Deus, é um dom, né? Lembra que a gente estuda os dons do Espírito? A fé é um dom do Espírito. E quanto mais a gente se envolve numa vida com o Espírito, mais a nossa fé ela é aguçada. Eu vi um filme, é um filme até famoso aí dos cristãos, eu esqueci o nome, que era um pastor, o filho dele tem uma experiência de morrer ou ficar um tempo em coma e fala que vai para o céu, o pastor entra em crise. E dado o momento ele fala, poxa, interessante, domingo após domingo eu falo da vida eterna. Domingo após domingo eu falo de Cristo. E quando meu filho tem uma experiência com Cristo, eu não acredito. Por quê? Porque essa fé e essa crença só vem por meio de uma revelação do Espírito. E no filme vai se decorrendo, ele vai se entregando a isso, e é legal isso, porque mostra lá ele brigando com Deus, ele nessa briga de fé com ele não consegue mais falar, só que ele volta para Deus, Deus vai trabalhando o coração dele, Deus vai mostrando para ele, e no final a mensagem que fica é essa, tá vendo? Deus trabalhou o coração dele para que a fé dele cresça, que o filho dele teve uma experiência verdadeira com Jesus, né? É isso, é um dom de Deus, a fé que nos traz a salvação por meio da graça de Deus. E é importante que isso ocorra, indiferente do que quer que a gente faça, não há obras, não há nada que a gente possa fazer, e nos dá uma indicação do nosso coração pecaminoso. Por que isso? Porque se fosse por outro meio, a gente se vangloriaria, e fala para que ninguém se glorie.
Porque se vocês acham que vocês têm 1% de chance, né? Então quer dizer, se na obra da salvação Deus agiu 90%, eu agi 10%. Deus agiu 95%, eu 5%. Se eu achar que eu tenho 5% de ação minha, é muito mais fácil eu gloriar os meus 5% do que eu gloriar os 95% de Deus. Esse é o objetivo. E por fim, nós percebemos aqui a explosão que nós temos ao sermos alcançados pela graça. Para quê? Para somos criação em Deus, em Cristo agora, para fazermos boas obras. Porém, boas obras não nossas, não pelas nossas capacidades, mas preparadas pelo próprio Deus antigamente, de antemão. Penso aqui eternamente. Na eternidade, Deus preparou essas obras para que nós andássemos nela. Então hoje, se eu vou ajudar uma viúva, é porque Deus preparou para que eu andasse nela. Se eu for ajudar um órfão, é porque Deus preparou para eu andar nela. Se a gente for fazer o bem aí no mundo, é porque Deus preparou. E olha que eu vou dizer uma coisa para vocês, isso para mim também tem até para os não crentes. Toda boa obra que os não crentes praticam foram preparadas por Deus de antemão para que o propósito dele fosse cumprido na vida deles. Quiçá da nossa que somos filhos. Deus preparou um monte de boas obras. O que nós temos que fazer, e para a gente concluir essa aula, a gente tirar lições práticas sobre isso, o que resta para nós? E a continuidade da carta de Efésios vai nos ensinar isso. Mergulharmos de cabeça no Espírito, no amor de Deus, nas misericórdias, na sua graça. Vivermos esse relacionamento, estarmos unidos com Ele. Reconhecermos que não há livre-arbítrio, gente. Ou a gente vai estar sendo direcionado pelo Espírito da desobediência, ou a gente vai estar sendo direcionado pelo Espírito Santo. Reconhecermos 24 horas por dia, vigiarmos, orarmos 24 horas por dia para não cairmos no engano desse espírito de desobediência e vivermos alicerçados pelo Espírito da sabedoria, pelo Espírito de Deus, na verdade de Cristo, pela vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai, que vivamos plenos do Espírito, semelhantes a Cristo, sendo Ele o cabeça e nós pedras vivas na construção, Ele pedra angular, nós pedras vivas nessa construção da morada de Deus, Ele cabeça e nós corpo, nós membros do corpo. Ou seja, Deus tem uma morada, é legal isso a gente pensar, né? Nós como morada de Deus, como uma construção, Cristo pedra angular, nós pedras vivas, morando e Deus morando em nós por meio do Espírito, ou como corpo, Cristo cabeça e nós corpos, membros do corpo, mão, braço, perna, e o Espírito habitando, a gente ter isso em mente. Afinal de contas, no propósito de Deus, por sua extrema, misericordiosa, grandiosa riqueza, graça, fomos salvos por meio da fé que Ele mesmo nos concedeu como um dom do Espírito, para que a gente pudesse andar nele. Então, que a gente possa ter isso em mente. E vou dizer uma coisa também em relação a essas obras, tá? Mesmo as obras que a gente possa enxergar, obras que a gente faz na igreja ou qualquer outro lugar, devem ser obras direcionadas para o Espírito Santo. Então eu não vir da minha cabeça aleatoriamente, vou fazer essa boa obra hoje. Não, Deus já preparou boas obras para a gente, que a gente possa ir ao pé da cruz, perguntar para Ele, Senhor, qual é a sua vontade para nós hoje? Qual boa obra o Senhor preparou? Qual boa obra o Senhor quer que a gente execute? Hoje, principalmente, me capacite para executar lá. Porque sem a sua capacitação vai ser uma obra hipócrita. Acreditem nisso. Porque até em possíveis boas obras, a gente pode estar sendo direcionado pelo espírito da desobediência, para ter glória para nós mesmos, para fazer o nosso nome famoso, para que a vontade dele, do espírito da desobediência, seja atendida e não a do Espírito Santo. Então que a gente possa se entregar em submissão. Cristo, ele é o nosso Salvador, mas acima de tudo, ele deve ser o nosso Senhor. E como nosso Senhor, nós temos que, como servos, dia após dia, se apresentar diante dele e pedir a orientação. Senhor, a minha vida é sua. O que o Senhor quer que eu faça dela hoje?
Esse deve ser o nosso propósito de vida, esse deve ser a nossa esperança, né? A nossa vontade de viver. Foi por isso porque Deus nos escolheu, foi por isso que Ele nos chamou e por isso que Ele nos agraciou. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente retorna então ao nosso estudo, também um estudo que está sendo, né, muito engrandecedor e é muito bom, né, mais uma vez estar aqui com vocês. Espero então que a gente possa continuar firmes e fortes aí nesse momento. Eu vou orar terminando e a semana que vem então a gente nos vê novamente. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado por mais uma vez o seu Espírito nos trazer entendimento, mas humildemente peço agora que isso entre no nosso coração de forma avassaladora, que entre para estragar tudo que é de mal, tudo que esse espírito da desobediência pode estar fazendo em nossas vidas. Papai, por favor, como filhos adotados em Cristo, te pedimos humildemente, trabalhe o nosso coração, trabalhe o nosso entendimento, habite com o seu Espírito em nós plenamente, para que tenhamos essa visão de servos, para que tenhamos essa submissão. Eu tenho vivido isso na minha vida, creio que os nossos irmãos também, que é difícil. A gente começa o dia bem, a gente pode começar orando, pedindo para o Senhor, mas no meio do dia a gente se desvia, a gente deixa que esse espírito da desobediência às vezes nos alcance, de modo que a gente fique nervoso, que a gente brigue com os outros, traga discórdia, às vezes minta. Por favor, tira ele da nossa vida. Nós precisamos que a gente tenha esse entendimento que sem submissão, sem colocarmos a direção das nossas vidas nas tuas mãos, nós não conseguiremos. Traga esse entendimento para nós, traga essa dependência para nós, para que a gente tenha uma vida de santificação e possamos, no dia maravilhoso que encontraremos o Senhor na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, para restaurar todas essas coisas, sejamos restaurados plenamente. Aí vamos ter essa alegria plena, de viver plenamente no seu poder, porque o seu Santo Espírito vai habitar na gente plenamente. Também obrigado por tudo isso. Eu não podia também terminar deixando de dar graça para o Senhor por isso, porque hoje nós podemos clamar, mas um dia nós seremos cheios, um dia nós contemplaremos a tua face, um dia nós te veremos, viveremos com o Senhor, e também isso é um motivo de muita graça e nós te agradecemos. Nós entregamos a nossa semana nas tuas mãos, consagramos a nossa vida ao Senhor e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço.